E aí, galera, estou ao vivo aqui diretamente da Batcaverna do Henrique Trentin. Cara, eu tenho um cara para apresentar para vocês agora, sabe tudo sobre finanças pessoais, sabe tudo sobre finanças do governo. E eu vim aqui na casa dele para fazer essa live, para explicar para vocês aí em casa o show que é entender sobre finanças pessoais, o que é, como é importante, né, Trentin? É verdade. Entender sobre como funcionam as finanças do governo. Deixa eu apresentar para vocês agora este cara aqui, vamos lá, tá ali, ó, Henrique Trentin. Contigo, Trentin, conta pra galera aí um pouquinho sobre finanças aí. Fala aí como funciona o governo, o que o governo faz pra gerir suas dívidas. Conta aí. Tá, primeiro, obrigado, Politano, aí, não é pra tanto, eu sei alguma coisinha aí, o Politano pediu pra eu dar uma força, vai ser um prazer falar rapidinho aqui sobre vocês. Então ele falou no vídeo de sábado aí que eu ia falar alguma coisa sobre PEC 241, eu não quero entrar em detalhes e tal, mas eu vejo como uma boa ideia, porque tu estabelece um teto, um corte de gastos para o governo, coisa que não vinha sendo feito, e eu acho que é uma medida necessária. Que é aquela coisa, né, ô Trentin? Se tu tá com dívida em casa, qual é a primeira atitude que tu tem que fazer? A primeira atitude é reduzir gastos, né, Politano? Mas vale lembrar que quem sugeriu, quem criou essa PEC foi o Meirelles, Henrique Meirelles, aí, meu xará, que é um cara de extrema confiança do Lula, inclusive foi indicado pelo Lula. E se tivesse o Lula no governo e indicasse esse cara, provavelmente ele ia propor a mesma PEC e muitos que aplaudem ele hoje iriam criticar e outros tantos que hoje criticam iriam aplaudir. Então, quando se trata de política, muitas vezes as pessoas não são coerentes e eu acredito então que é uma boa ideia, porque apesar da gente arrecadar trilhões em impostos todos os anos, não é o suficiente para cobrir o déficit nominal que existe no gastos do governo. A gente abriu aqui uma pizza, que a gente chama, né? Com Sim. a divisão. Eu vou mostrar o gráfico. Explica um pouquinho para a galera aí como funciona isso, para a galera entender. Tá aí, ó. Bom, nesse gráfico aí a gente vê o que é feito com o dinheiro arrecadado pelo governo. Certo. Então podemos ver ali que os grandes vilões, entre aspas, são a Previdência Social e os juros e a amortização da dívida. O resto vai para município, saúde, educação, é tudo fatia muito pequena. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar as fatias pequenas, ó. Se nós olharmos os gráficos com aquelas pequenas fatiazinhas ali, tem educação, são percentuais muito pequenos para essas áreas, né? Sim. E aquela área amarela ali, ô Trentin, o que é aquela área? Aquela ali é a área que é o maior gasto do governo, que são os juros e amortizações da dívida. Existe um erro de interpretação nesse gráfico aí, muita gente acredita que a gente paga 45% só de juros, não é verdade. Junto com isso daí tem a amortização, que é a maior parte. Nada mais é do que o governo pagando os empréstimos que tomou no passado. E por que ele tomou empréstimo no passado? Porque a gente vive uma gestão de gastos irresponsável, em que mês após mês, consequentemente, o governo ele acaba sempre gastando mais do que ele arrecada. E para a galera entender em casa, Trentin, como é que funciona esse empréstimo que o governo faz na verdade, ele pega esse empréstimo, Sim. Né? Ele não faz empréstimo. Sim, quando um governo ele gasta mais do que ele arrecada, existem 4 saídas para ele sair dessa situação que ele se encontra. A primeira é reduzir gastos, que é a mais eficiente, a mais sustentável e a que dá melhores resultados e a menos feita no Brasil. A segunda é aumentar impostos, que no nosso caso já não tem muito mais margem para isso, afinal a gente já vive um país onde já tem a taxa de imposto uma das mais altas do mundo. Imprimir dinheiro é uma outra saída, quando se gasta mais do que se arrecada. A gente que viveu na década de 80 sabe que não é a melhor solução, vem com isso uma inflação galopante que esculhamba toda a economia. E por último, a saída que o governo encontra e que é bastante utilizada desde o tempo do Brasil colônia, tudo que é país faz isso daí, tem registros desde a antiguidade, é se financiar com a população ou com quem estiver disposto a emprestar dinheiro para ele. Uhum. E dessa forma ele emite títulos, que são documentos que firmam um empréstimo, ele pré-estabelece um valor ali, ele pega dinheiro com a pessoa e vai pagar, dependendo do título, em alguns anos. Então ele pega empréstimos com as pessoas jurídicas ou físicas, né? Exatamente. E aí ele entra nesse gráfico aqui dos juros e amortização, é isso? Isso. Como que funcionam esses empréstimos? Que daí a gente pode falar um pouquinho de investimento, né? De que forma é feito esse empréstimo com as pessoas físicas ou jurídicas pelo governo? Explica para nós um pouco. Perfeito.
O governo ele tem, como eu falei, um déficit nominal. Isso faz com que ele, desde o início do ano, ele tenha pego mais de meio trilhão de reais em empréstimos da população para pagar. Da população, pega com as pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas ou jurídicas. Eu falo população, mas são instituições financeiras dos grandes credores do Brasil. Né? São instituições financeiras, bancos e fundos de previdência que são os maiores credores da dívida do Brasil. Como o governo ele precisa de dinheiro para tocar seus investimentos, para pagar a folha de pagamento e diversos outros fluxos de caixa que ele precisa, e ele não tem, ele recorre a quem possa emprestar para ele. E através de que ele faz esse empréstimo? Qual é o mais comum, que é aquele investimento que tu diz que é o mais seguro? Não, o governo ele estabelece taxas, né? Existem taxas pré-fixadas e pós-fixadas. No caso, ele utiliza muito da taxa Selic, que é uma taxa de juros como base, né? Que é uma taxa de juros da economia. Essa taxa de juros, para o Brasil, ela é elevadíssima. A gente está hoje em 14%, baixou na última quarta-feira, mas ainda temos os juros reais mais altos do mundo. Tá, mas ele emite o quê? O que é que eu compro do governo? Como que eu dou dinheiro para o governo emprestar? É muito simples. Hoje em dia, com a internet, tu faz todo um cadastro. Primeiro, tu tem que ter um cadastro numa corretora, né? Tá. Muita gente acha que tem um cadastro no banco, mas na verdade é através da corretora do banco. Uhum. Fazendo o cadastro na corretora, aí tu vai poder, através de um sistema chamado Tesouro Direto. Tesouro Direto. Através de um sistema chamado Tesouro Direto, tu vai, como pessoa física, tu vai poder comprar títulos do governo a uma taxa pré-estabelecida no momento. São taxas altas, né? Porque eu pego esse dinheiro, eu entrego meu dinheiro para o governo. Olha, Politano, as taxas são altas, é relativo. Muita gente acha a taxa é alta porque o governo não baixa, porque o governo é o vilão, o governo é malvado. Tudo, em resumo, é uma questão de risco e retorno. É uma taxa justa, eu acredito. Tá. Porque o que tu ia preferir, Politano? Comprar um CDB, emprestar dinheiro para um banco pequeno ou para um banco grande? Para um banco grande. Para um banco grande. É o governo, no caso. Se os dois tiverem a mesma taxa, tu vai emprestar para um banco grande. Se eu vou emprestar dinheiro para um país, eu vou emprestar dinheiro, digamos que os dois pagam 1% ao ano. Não, vamos botar 5% ao ano. Os Estados Unidos, que tem a maior dívida do mundo, mas também é conhecido como um ótimo pagador, tem o dólar, é a economia mais pulsante do mundo também, ou para um país que paga 5% que nem a Venezuela. Tu vai dizer, não, vou para os Estados Unidos. O Brasil é a mesma coisa. A taxa deve ser elevada porque senão os investidores não vêm. Aqui a gente tem crise política, a gente tem instabilidade na economia, a gente tem inflação descontrolada. Se não oferecer um prêmio bom para os investidores, não vai ter mais como se financiar. Ok, e deixa eu voltar para o Tesouro Direto. Vamos lá. É um investimento, né? Isso, verdade, é uma forma de investir. É uma forma de investir. De forma, uma metáfora, como tu poderia ensinar para nós como que funciona o Tesouro Direto? Que tu estava me explicando de pegar dinheiro com o banco, como que seria? Que eu pego dinheiro todo mês com o banco... Isso, exatamente. Porque a gente entrou nesse assunto porque existem pessoas na internet hoje defendendo que, afinal, a gente viu ali que é muito alto que a gente paga para amortizar aí os juros da dívida. Tem gente que defende que seria o ideal, então, dar o calote na dívida pública. Que seria não pagar seria essa bolacha amarela. Isso, né? Seria a solução para o Brasil, então, já que a dívida é muito alta, não pagar a dívida interna. Só que a dívida interna é deixar de pagar as pessoas físicas e jurídicas. O governo ele se endivida para pagar a dívida. Tá. Só que isso é uma coisa necessária. É como um remédio que ele toma para um descontrole de gastos que ele teve. Uhum. Como ele gastou mais, digamos que todo mês tu gasta mais do que tu poderia durante o mês. Chega no final do mês, que é o que acontece. Chega no final do mês, falta dinheiro. Aí tu pega emprestado com o Joãozinho lá. Aí todo mês tu pega um pouquinho emprestado com o João. Chega um dia que tu fala, não, João, não vou mais te pagar. O João diz, como assim não vai me pagar, cara? Não vou mais, não vou, porque senão eu nunca vou sair do buraco e tal. Aí o João, além de ele não emprestar mais, vai te faltar, porque tu não mudou em nada a tua rotina de gastos. Vai chegar no final do mês, vai faltar dinheiro de novo. O Joãozinho não só não te emprestou, como espalhou para todo mundo que tu é caloteiro, que tu não paga, ninguém mais te empresta. Essa seria a consequência do não pagar. É impensável. Um governo não pagar a dívida pública interna não passa nem pela cabeça da equipe econômica do governo, porque seria o caos total na economia, porque ninguém mais ia emprestar nada para o dia. Aí, para pagar as contas, o governo o que ele ia fazer? Ia imprimir um monte de dinheiro, a inflação ia disparar, aí todos os fundos de investimento, todos são lastreados em fundos do governo, os fundos de previdência iam quebrar todos também, as instituições bancárias iam quebrar, as pessoas não iam ter que financiar com os bancos mais, é o caos do sistema financeiro
Ou seja, não tem como deixar de pagar. Não existe como. Aquela bolota amarela ali, né? Não existe esse risco. As pessoas acham às vezes que vou investir no tesouro, agora o governo está instável, ele vai deixar de pagar. Não existe esse risco. Vários países já passaram situações muito piores e não deixaram de pagar, é o caso da Venezuela, porque existem outras formas de dar o calote. O calote nunca vai ser não pagar a dívida. Eles vão imprimir dinheiro, vão pagar a dívida com efeito inflacionário, ou eles vão dar o calote que está todo mundo já sofrendo. Aí toda a população paga no momento que o governo ele deixa de prestar os serviços básicos, deixa de dar a assistência que se espera dele. Porque a primeira coisa que ele tem que pagar, então, é a dívida interna, que é aquela bolacha amarela ali. É isso? Isso ele aí. Tem que pagar a dívida interna, que são os títulos da dívida pública. São títulos que já foram feitos lá atrás, né? Para pagar... Então, só para ficar mais claro, desculpa te cortar, mas para ficar mais claro ainda. Sim. Então, essa dívida que não é do governo atual, é dívida histórica do Brasil, é isso? Certamente. E cada governo vem emitindo mais títulos de Tesouro Direto. Sim. Para a população em geral. A população paga o governo por isso, só que um dia ela cobra esse dinheiro de volta, certo? Claro, mas uma das formas de pagar a dívida é fazendo mais dívida. Então isso se chama arrolar a dívida. Tu tem um título que tu tem que pagar agora em 2016, tu emite um outro título para pagar em 2050. Aí tu posterga, tu empurra... Ou seja, lá em 2050 o presidente da República vai ter que se virar. Exatamente. Porque ele vai ter que pagar aquela bolacha amarela ali para alguém. Exatamente. Entendi. Só que então, como eu estava te falando, num país que a inflação é descontrolada, ele chega lá, digamos, vai botar um título pré-fixado para ti de 15% ao ano. Parece um bom investimento hoje. Daqui 10 anos, se a inflação tiver 20% ao ano, aquele teu investimento não foi bom. Então essa é uma das formas. A inflação é uma das formas de não pagar, entre aspas, a dívida. Mas deixar dar o calote que nem se sugerem, isso é impensável. Impensável. Então, para que todos entendam, essa bolacha aqui, ó, o que está em amarelo são os juros, amortizações da dívida, são os valores que o governo paga todo mês ou todo ano, enfim, dos títulos que ele emitiu para pessoas privadas ou públicas, porque um dia ele pegou dinheiro emprestado com o público interno aqui no país. Exatamente. E agora ele tem que devolver, ou seja, nós temos 45% da dívida sendo paga para as pessoas públicas ou privadas aqui dentro do próprio governo, dentro do próprio país. E países também, tem investidores estrangeiros. Ou investidores estrangeiros. Então, vejam bem, é uma questão histórica do país que a gente vem emitindo títulos da dívida pública para se sustentar. É como se eu pegasse um empréstimo todo mês para me sustentar pagando juros. Exatamente. Né? E aí o nível de investimento, imagina se nós conseguíssemos colocar 10% daqueles 45% ali, ó, em investimentos de educação ou investimentos de saúde, porque o percentual desse investimento nessas outras áreas é muito pequeno comparado com essa bolacha, essa parte amarela que é 45%. Vale lembrar, Politano, só para finalizar aqui, que não é 45% de juros. Sim, sim. Isso aí tem muito, por exemplo, uma dívida de R$1.000, tu vai pagar, digamos, R$50 de juros ali. Então, grande parte disso daqui não é o juro da dívida. Ele está devolvendo o dinheiro que ele pegou emprestado. Então, não é racional pensar em não devolver para as pessoas que ajudaram o governo quando ele estava precisando. Ninguém obriga ninguém a pegar emprestado. Nem o banco te obriga. Então, esse amarelo aqui é como se fosse um cheque especial que o governo usa todo mês, né? Todo ano, toda hora, ele usa aquele cheque especial ali para pegar empréstimo e um dia ele tem que pagar. E é o que eu falei, o golpe que acontece e está acontecendo é diminuir o que ele dá de benefício para a população. Então as pessoas que ficam achando que a saída é não emprestar, porque tem gente que usa um termo pejorativo de rentista para falar mal de quem empresta de esses marajá que vivem de renda, que não querem trabalhar. Não, na verdade, essas pessoas estão ajudando o governo e é só 0,7, viu, Politano, de percentual dessa dívida aí que é pessoa física. O resto é instituições. Ou seja, se essas instituições não emprestassem dinheiro para o país não conseguiria pagar essa dívida e com certeza quebraria. Com certeza quebraria. E a dica que fica, Politano, mais uma vez, é não depender em nada do governo, é se instruir. Pronto, chegamos onde eu queria. É se instruir para poder poupar e investir com inteligência. Não depender do governo para assistencialismo nenhum ou para qualquer outro tipo de suporte que ele possa te dar, porque a gente já sabe que a situação que se apresenta não é favorável para quem vai depender do governo. A dica de hoje que nós vamos deixar aqui é não dependa do governo nunca. É isso aí.
É isso? Valeu. Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui com o Henrique Trentin. Realmente foi fantástico, viu, Trentin? Obrigado aí por nós fazermos esse vídeo ao vivo. Foi fantástico, porque o conhecimento desse cara é demais. Eu ainda vou vir aqui na casa dele, aqui na Batcaverna, fazer mais vídeos, tá? Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.